Por falta de tempo, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais cru do que de costume. De repente, alguns de vocês vão até apreciar esse retorno às raízes do canal. Lembra da época do Daily Vlog sem edição, sem frio, assim, porra nenhuma? Comente aí se você é dessa época. Enfim, você, caso seja, infelizmente, cronicamente online que nem eu, deve ter visto o vídeo, pelo menos ouvido falar nas redes sociais, porque não se fala de outra coisa. O evento do Boulos, que é candidato à Prefeitura de São Paulo, ele teve um comício esse sábado com a participação do presidente Lula, onde uma cantora tomou algumas, digamos, liberdades com a letra do hino nacional. Nas referências a filhos do hino, a cantora achou em bom tom alterar isso para filhos, né, na parte da música que fala dos filhos desse solo as mães gentil. Em outra ocorrência lá do filho, ela mudou para filhe, e aí nesse ponto, dos filhos virou desfiles. Eu vou colocar de lado o fato de que, como desfiles é uma palavra que existe e levanta uma ambiguidade desnecessária, eu sou professor de inglês agora, como alguns de vocês sabem, então falar de forma clara, evitando ambiguidades desnecessárias, é um ponto focal da minha nova carreira. Então isso é uma das primeiras coisas que salta a mim, sabe? Se o propósito da linguagem é comunicar ideias, introduzir uma mudança que, na prática, só faz com que você pense que está ouvindo outra palavra, não sei se atende muitos propósitos. Mas enfim, tem gente que gosta desse tipo de linguagem. Eu, apesar de ser uma pessoa progressista, acho que vocês sabem disso, quem me acompanha aqui, não é uma pauta que eu acho fundamental, entendeu? Eu também não sou daqueles caras que agem como se a linguagem neutra, que é um experimento linguístico, sendo bem generoso, é simplesmente um experimento linguístico. A gente vive num tempo agora que você odeia isso, que você adora isso. A verdade inegável é que a gente vive num tempo em que igualdade, inclusão são valores que a gente debate mais e as pessoas estão experimentando com isso. E uma das formas como experimentam com isso é com língua. Língua é uma coisa viva, né? Pra você ter uma noção, o termo meme, que a gente compreende como uma brincadeira, que aí você modifica um pouquinho, aí modifica um pouquinho, mas você consegue entender de onde que veio, o termo vem da biologia. Então a ideia de que a língua ela muda é uma coisa que não tem como debater contra isso. Então eu não tenho fundamentalmente um problema com as palavras mudando, né? Então, mas o problema é como está acontecendo nesse caso específico do evento lá do Boulos, né? A campanha teve que, antes de mais nada, se apressar para falar que eles não solicitaram e não autorizaram essa mudança na letra do hino. A intérprete teria tomado a sua própria decisão, sem consultar ninguém, de fazer essa alteração, né? Do ponto de vista, assim, pragmático da coisa, é uma mudança bem relevante. Como eu falei, eu não me ofendo com pessoas que usam isso e com... Sabe, é uma coisa tão assim... Eu tenho preocupações tão maiores, que isso é uma coisa muito... Sabe, a galera que tem aquela energia de ficar criticando isso com aquele afã de estão destruindo a língua portuguesa. Eu acho muito drama pra muito pouca coisa, né? Então não é muito minha praia. Tipicamente eu vejo a galera que se incomoda tanto com essa questão como histérica, porque não é como se estivessem te obrigando de fato a falar isso, né? Então, tipicamente a linguagem estão nos obrigando, estão enfiando isso goela abaixo. Você vai ver e não é nada disso na prática, né? Na maioria dos casos. Então, tem isso. Essa é a minha posição tipicamente em relação a isso. Não me incomoda e também não tô nem aí, nem fede nem cheira, né? Nesse caso, eu acho uma colisão muito interessante e até eu diria engraçada entre o que o twitteiro cirandeiro de Twitter é excelente, né? O militante, né, o ativista, eu uso aspas porque eu não acho que isso é militar, eu não acho que isso é ser ativista. Você ficar no seu celular enchendo o saco das pessoas e policiando a forma como eles falam algumas palavras, porque você leu um artigo que te convenceu que essa é a forma como deveria ser e agora você tem que ficar fiscalizando como as pessoas usam a língua, eu acho uma bobagem, entendeu? Quem tem conta pra pagar, tipicamente, não se dá a esses luxos. O tempo tende a ser mais valioso para essas pessoas. Como eu estava dizendo, em primeiro lugar, eu devo salientar, a primeira coisa, essa mudança, ela é tão performática, ela é tão só na estética da coisa, que todo o resto da letra continua nas palavras, né, da boca da própria cantora, usando pronomes com gênero. Essa é a forma como a nossa língua funciona. Eu não sou do tipo que defende alguma coisa porque foi sempre assim, mas, novamente, do ponto de vista prático, é uma mudança sem grande necessidade e que não está vindo de uma coisa tão natural assim. O fato de que não está sendo realmente adaptada uma linguagem neutra para isso, foi só duas palavras específicas, o resto da língua é toda cheia de gênero, né? Logo naquela mesma linha, ela fala, né, desfiles deste solo, continua sendo uma palavra
né, um substantivo masculino. Eu não sei qual é exatamente a função de tirar todos os gêneros dos substantivos, dos adjetivos dessa maneira, né? Especialmente como eu estava dizendo, na mesma linha. Ela fala mãe gentil. Mãe é uma palavra com um gênero claro, né? Você deveria mudar isso também? Tipo, as outras palavras que têm os adjetivos, todos os adjetivos que terminam com O, deveriam então terminar com E ou ES, né? Meio sem propósito, né? Você não está fazendo nada demais, você está sinalizando às pessoas que você é favorável a essas filosofias, né? Mas a custo de quê? Porque essa é a questão. Isso é o tipo de coisa que, obviamente, desgasta a campanha de um candidato como Boulos e coloca ele numa situação extremamente desagradável com o próprio núcleo de apoiadores, as pessoas que gostam do trabalho político dele, porque, tipicamente, a galera que se orienta mais para esse lado, esses debates sobre língua neutra e tal, é a galera mais de esquerda. Alguém que um candidato como Boulos provavelmente agradaria, né? Então, eu entendo por quê, é justamente por isso que isso aconteceu no evento dele, né? Então, isso força o cara, a sua campanha, a dizer, epa, a gente não pediu nem autorizou, hein? Isso aí não é com a gente não é... Ele não tá dizendo isso, obviamente, mas entre as linhas ele tá deixando claro que não é a pauta que ele defende, que ele quer realmente, né, botar pra frente. O que eu fico pensando, e o cara que gosta dessa linguagem, e gosta do Boulos, e vê a campanha dando pra trás dessa forma? Eu imagino que a maioria deve pensar, é o que é necessário pra política, eu entendo, a ideia é muito radical, tudo bem, né? Mas deve ter um pequeno contingente de pessoas que ficaram muito putas, pessoas que gostam de linguagem neutra, acharam massa o que aconteceu ali no evento e ficaram putos que a campanha do Boulos deu pra trás dessa maneira. Eu não sei, né? Pergunta de vocês que digam aí pra mim nos comentários. Tem a questão de que é fundamentalmente muito bobo isso, cara. Ninguém é ajudado assim, de forma tangível, material, porque você trocou o som que você faz na sílaba. Toda essa ideia de que, tipo, as palavras que você usa, elas têm muito poder e elas têm que ser usadas dessa forma. Não, agora você tá falando errado, tem que ser desse jeito. Sou muito, muito irônico pra alguém como eu. O meu trabalho, né, o meu dia de trabalho é fundamentalmente ficar, você falou assim, muda só isso aqui, assim. Então, eu estou ciente da ironia disso. Mas no sentido de, não, temos que incluir as pessoas, temos que mudar o mundo, porque essa é a ideia, né? Em teoria, eu penso, né? Eles acham que estão fazendo uma imensa mudança no mundo, o mundo não tá bom, não tá certo da forma como eles veem, concordo. E eles acham que a forma, ou pelo menos uma das coisas que tem que ser feitas, nesse momento, o que é importante, é a gente tá mudando a forma como a gente usa essas palavras. Eu sempre achei isso uma bobajada, especialmente porque existe um grande histórico disso sendo aplicado de formas para usar uma linguagem livre à moda caralho. Eu nunca vou esquecer do fato de que a Etna, se me lembro bem, a empresa de móveis, ela criou do nada uma etimologia fantástica, fantasiosa, sobre o termo criado mudo. Uma suposta prática em que senhores de engenho deixavam um escravo ao seu lado, na cama, né, do lado da cama, com a língua cortada para que não falasse, para que não perturbasse o sono do senhor de engenho, para de madrugada ir lá e trazer o pinico, a água, sei lá o que, né? Isso não existe, não existe. Todos os registros dessa suposta prática são todos posteriores à matéria lá, a ação de marketing da Etna, acho que era pro Orgulho Negro daquele ano, eu esqueci o ano agora, faz alguns tempos isso. Você vai procurar isso, e nenhum historiador corrobora isso nunca foi relatado em lugar nenhum, ninguém diz ter visto isso, não tem nada, absolutamente nada. Então, esse é o tipo de coisa que faz com que a maioria das pessoas se sinta, eu imagino, naturalmente predispostas a rejeitar. Especialmente quando tem históricos assim, de coisas sendo inventadas dessa forma, sendo empurrada para os outros com aquela agressividade típica do adolescente do Twitter, com várias bandeirinhas no nome, né, e com várias causas que ele se importa muito, e ele está extremamente motivado em mudar a sua opinião em relação a isso, te xingando, enfim. O que eu ia dizer? Peraí. Eu vi muita gente falando no Twitter que não é justo que numa disputa como a que está acontecendo em São Paulo, tem coisa tão pior sendo feita por candidatos tão piores, que é injusto que tanta atenção seja dada a isso. E beleza, no campo do que seria o ideal, né, talvez você possa ter essa conversa, mas no campo da realidade, tipo, trazendo para a realidade pragmática da coisa, né, é desgastante para a campanha do cara. Não tem como discutir isso, né? O cara, eles tiraram do canal o vídeo, né? Porque sabiam que ia atrair muita negatividade, acharam que não valia a pena comprar essa briga, porque verdadeiramente não vale. Então, isso parece encaixar com o macro que eu tenho observado ao meu redor. Me parece que as tentativas desse tipo de coisa têm sido, pelo menos é o que eu percebo, né? É definitivamente a opinião que eu ouço ao meu redor. Não sei se é a minha bolha pessoal. Mas cada vez mais tem pessoas que até compactuam com muitos valores progressistas, falam assim, mano, os caras se perdem pra caramba, né, no personagem. A galera traz esse negócio que... A galera
Quando você existe naquela câmara do eco de discussão do Twitter, mano, aquelas discussões assim que, sabe? Não, porque pichação é arte, sim. A galera não entende. Esse é o ponto que eu tô tentando trazer aqui pro final. Me parece que, finalmente, cada vez mais as pessoas estão percebendo que muitas dessas retóricas, bem de acadêmico de Twitter, sabe? De influenciador de live, essas retóricas, elas fazem sentido no contexto assim, do acadêmico, do debate sobre a parada. Mas a gente tem problemas tão maiores no Brasil que é uma completa perda de tempo. Que esses debates, que a gente, tá entendendo? Eu tá fazendo um vídeo sobre isso, talvez encaixa até nisso, na perda de tempo. Mas estão me perguntando, eu fiz, tá aí. Enfim, o que você acha sobre isso? Você gosta? O que todos vocês acham sobre IC? Enfim, botem nos comentários aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Como eu falei, vídeo cru, eu tô muito sem tempo. O lance, né, mentoria de aula de inglês, deu muito mais cedo do que eu esperava inicialmente, então agora tem muito pouco tempo. Então o vídeo agora, provavelmente pelo próximo, sei lá quanto tempo, vai ser assim, rapidinho, quando eu puder. Quando eu sei que eu consigo falar o que eu quero falar sem ficar errando tanto, fazendo tanto corte, facilitar aqui a minha vida e talvez a sua também, né? Você vai estar vendo esse negócio aí dirigindo, que eu sei que vocês botam lá pra ficar ouvindo, né? Lavando prato, tomando banho. Eu tô ligado que vocês assistem esse negócio como podcast, então ficar fazendo edição e coisinha aqui atrás é perda de tempo, não é verdade? Enfim, gente, vou ficando por aqui. Até cadê o rato? Agora que eu já terminei o vídeo, olha quem aparece. E aí, Pixel? Aqui é uma banana, vou pegar uma banana, vamos lá. Vamos pegar uma banana, bora, meu filho,